Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao Ratoscast, podcast oficial do Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo está Renato Maciel. Salve, salve rataria, tô muito feliz pra estar aqui hoje com vocês, falar do meu assunto favorito do ano. Com a gente também, acompanhando esta conversa maravilhosa, e estreando, no assunto Star Wars, Marcelo Perello. É isso aí, estou aqui de novo, bastante feliz também, e vou falar com vocês. A força não me despertou não, ela me acordou à base de paulada, me tacou balde de água fria e fantástico, eu tô até impressionado até agora. Ô Marcelo, antes da gente entrar no nosso assunto Star Wars, a gente vai falar do filme, a gente vai falar bastante também, eu quero saber do Renato, sobre o que virá pela frente. É isso que os fãs de Star Wars estão querendo saber. Então o Renatão vai revelar esses segredos pra gente. Nós temos o Pelé do Star Wars no nosso filme, cara. Né? Algumas coisas eu acertei das previsões. Pois é, nós vamos entrar nesse assunto. Mas antes disso, eu queria perguntar pra você, Marcelo, o seguinte. Como é que foi o Renato Maciel vendo este filme no cinema? Cara, então, primeiramente eu queria agradecer ao Renatão, pelo convite da pré-estreia na quarta-feira. E foi uma sensação de nostalgia maravilhosa. Várias pessoas, camisa, sabre de luz, de cosplay. A gente embarcou, naquele universo fantástico. E o Renatão, engraçado que assim, quando terminou o filme, a gente levantou e tal. E ele continuava sentado com óculos. Não tinha mais nada. Luz acesa, ele continuava com os óculos 3D. Sentado, se levantando, acabou, acendeu a luz, apagou a tela, ele continuava sentado. Eu acho que o Renato, travou, virou pedra, mumificou. Foi difícil pra mim descrever como é a experiência de ter de ver esse filme, porque é engraçado. Eu tenho 26 anos, minha mãe me levou pra ver o meu primeiro filme, minha mãe me levou no cinema em 90, então eu tinha um ano. Então é o tempo que eu tô acompanhando tudo isso e sempre quis estudar cinema, eu sou estudante de cinema. E eu nunca tive uma experiência igual essa, sabe? Assim, pra mim, pessoal, foi muito, muito intenso, muito engraçado. Eu lembro quando acabou o filme, eu tava tentando assimilar tudo aquilo, eu tava querendo comentar a enxurrada de informações que eu tinha tomado, e eu lembro que a única reação que eu tive na hora, e eu sussurrei assim bem baixo, foi: graças a Deus que é bom, porque é tirar aquele peso, sabe, aquele ufa. Tem falhas, eu não sou hipócrita ou cego, mas é bom demais. E assim, Renato, não tem como você não se envolver naquela atmosfera daquela sala, né? Não tinha como dar errado. Você pode nunca ter visto um filme, você pode não ser tão conhecedor. Mas quando você chega lá e você vê aquela galera fantasiada, Kylo Ren, Darth Vader, uma criancinha, uma menininha fantasiada de Princesa Leia, tinha um marmanjo com o cabelo da Princesa Leia. É uma coisa que abraça todo mundo. Eu entrei no espírito total, eu tirei foto com o Kylo Ren, eu tirei foto abraçado com um display de Star Wars que tinha lá, entendeu? Mais do que uma sessão de cinema, Sim. É um evento mesmo. E uma coisa engraçada também, que do meu lado tinha uma criança, devia ter uns seus 15 para 16 anos, e o pai, coroa já. Engraçado é que o filho chorou em vários momentos, e o pai ali, E isso que eu achei legal, o filho assim, emocionadíssimo, ele chorou. Várias gerações, ele chorou em várias cenas que eu reparava que ele enxugava os olhos. E o pai, olhava, ria, comentava com ele. Foi uma experiência que eu não tinha há muito tempo. Todo mundo teve uma experiência marcante. Eu fui ver no dia da estreia, na quinta-feira, não na pré-estreia, e eu tenho certeza que eu sentei do lado do Darth Vader. Porque o rapaz que tava do meu lado, que não era tão rapaz assim, ele tem aquela respiração pesada. Sabe aquelas pessoas que têm aquela respiração pesada, que você escuta a respiração da pessoa? Aquele cara que com certeza ronca à noite. Então, e o filme nos seus momentos de silêncio, nos seus momentos mais tranquilos, o cinema inteiro escutava esse rapaz respirando. E eu estava exatamente do lado dele. Então, imagina os picos de tensão, né? Várias vezes. Eu me peguei diversas vezes durante o filme, dando soquinhos de empolgação. Diversas vezes. Vibrando por dentro, né? Não, eu vibrando por fora, eu tava quase gritando. Eu gritei, bati palma. A reação da plateia foi fantástica. Como já era de se esperar? Era de se esperar, mas teve aquele respeito. Porque, por exemplo, tem muita gente que acha que, não, sessão assim não é tão legal. Os fãs respeitam tanto e querem tanto. Por exemplo, uma coisa é você ir ver uma franquia de terror que tá estreando um filme, uma franquia muito popular.
Aí você vai ver aquela galhofa, todo mundo zoando dentro do cinema, todo mundo gritando, todo mundo querendo dar susto no amiguinho do lado. Star Wars é uma coisa que movimenta legião de fãs. Então todo mundo tá lá não com o propósito de zoar, tá com o propósito de ter uma experiência legal com outros fãs, entendeu? Foi quase como um show de heavy metal, né? Todo mundo cabeludo, com spike e tal, cara de mal, mas todos se respeitavam. Vendo show onde o principal era o que tava ali. Se você que tá ouvindo a gente teve uma experiência parecida, similar, também manda um e-mail pra gente ou comenta. Queremos saber também, né? Se você também chorou, não se importa, tamo junto. Compartilhe com a gente suas lágrimas. Bom, se você quiser compartilhar as suas lágrimas com a gente, nosso Twitter é @ratos_cast, certo? Pode mandar uma mensagem também pelo Facebook, nosso grupo Ratos de Cinema, ou você pode mandar um e-mail pra gente, ratosdecinema, tudo junto, @gmail.com, certo? Renatão, quantas vezes você já viu o filme? 2. Já viu 2? Vai ver mais alguma, mano? Ah, com certeza, ainda não vi IMAX. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, então, que foi o que viu mais da gente, né, Magui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a comentar que até você, que é um fã de carteirinha, viu alguns defeitos no filme, né? Me diz qual foram alguns defeitos mais gritantes que te incomodou, assim, você como fã. Só lembrando, tá, gente? Esse cast vai ter vários spoilers do filme, tá? Por favor, espero que você já tenha visto o filme. Olha, assim, não é um defeito gritante, porque, tipo, não me incomodou tanto como me incomodou algumas pessoas que eu sei. Mas o fato de repetir todo o plot da Nova Esperança... As batidas do roteiro são muito parecidas também. Exato, Os personagens são idênticos, praticamente. Sim, e toda a estrutura de aonde vai levar. Porque esse filme deixou aonde a Nova Esperança deixou. E a nossa expectativa é que o episódio 8 vai ser uma recriação do Império Contra-Ataca, entendeu? Tem gente que se incomoda de estar vendo a mesma história de novo. Mas no fundo eu acho que é isso que todo fã de Star Wars queria. É isso que eu ia falar, te incomodou? A mim, que não sou um fanboy declarado, não me incomodou. Eu achei que ele conseguiu fazer uma bela de uma homenagem, de uma refilmagem, vamos... Mas agora eu ainda completo com isso. Eu acho que ele conseguiu fazer isso a ponto da gente chegar e falar, tudo bem, tá recriando a Nova Esperança, mas não me incomoda tanto, porque os personagens são muito bons. Eu acho que a maneira que ele apresentou todos eles fez a gente ter interesse. Por mais que muitos deles lembrem totalmente personagens que a gente já viu anteriormente, você compra eles. Eles são carismáticos, são divertidos, eles têm suas motivações, têm sua profundidade. Personagens tipo Paul Dameron, que foi pouco mostrado nesse filme. Eu gostei tanto dele. Ele é um cara que você não via nada. E ele abre o filme e parece que ele vai ser o principal. Sim, ele abre muito bem o filme. Aí, eu juro que eu até fiquei pensando assim, nossa, cara, que legal que ele era um personagem que você não dava menor destaque em todo o merchandising do filme. Saíam posters e ele não tava no pôster do filme. Aí, tempos depois, lançaram só o pôster dele. E como ele é um personagem legal e como eu quero ver e conhecer e ler mais sobre ele... Eu vou te falar uma coisa, Renatão. Um dos momentos que eu mais gostei do filme foi o momento que eu falei assim, eu acho que eu vou gostar muito desse filme. Foi logo no começo, quando ele é capturado, você vê aquela figura vilanesca vindo na direção dele, e como ele não leva nada aquilo a sério, cara. Sim. Eu acho isso muito bom. Não, isso... Porque ele meio que quebra até com essa questão toda da série, né? De levar as coisas até um pouco a sério e tal. Quando, diante de uma figura ameaçadora como aquela. E ele fala, e aí, você começa a falar? Eu começo? Quem começa? Não, você vê que é interessante porque não só nessa hora você quebra tudo aquilo. O público começou a rir. E você pensa assim, pô, vai vir um filme bom pela frente. Como na mesma hora você pensa, caraca, isso aqui é Star Wars. Porque isso é Star Wars. Sabe, aquilo ali é Han Solo puro. Isso é muito Han Solo, é isso que eu ia falar. Aliás, a questão do humor no filme eu achei muito interessante e diferente do que já foi feito do Star Wars. Eu também. Os Stormtroopers voltando, depois de ver a ira do Kylo Ren, que tá gritando por Stormtroopers, e eles... vamos voltar, melhor voltar. Piada completamente Buster Keaton, assim, sabe? Uma piada visual. Os comentários do Han Solo também, diante de uma missão suicida, ele naquela reunião, os comentários hilários
Não, e toda a dinâmica do Finn com o próprio Han Solo. Chewbacca, eu nunca ri tanto do Chewbacca. O Chewbacca dando em cima da enfermeira. Não só isso, mas eu confesso que eu passei mal de rir no momento que o Finn pergunta pra ele: não, mas não foi ele que fez essa missão, não sei o quê. E aí ele claramente fala as primeiras palavras dele. Ele fala: I don't know. Então, assim, tem momentos de humor nesse filme que são muito, muito bons. Eu diria que bem melhores até do que o Star Trek, que é um filme que tem vários momentos de humor, mas não funcionam tão bem, que também é um filme do J.J. Abrams, por isso que eu tô trazendo à tona. Eu acho que não funcionam tão bem como nesse filme. Mas também é a maneira que entrega e os personagens que entregam a piada no Star Trek, né? Star Trek sempre foi uma coisa um pouco mais séria, por mais que o Capitão Kirk, ele tem aquele jeito meio arrogantezinho dele, ele nunca foi algo mais cômico, sabe? Maguinho, você como menos fã, você teve alguma coisa no filme que você ficou pescando ali? Eu só revi o Retorno de Jedi, né, porque seria a continuação direta, né, e vi hoje à tarde, vi o Star Wars, o 4, né, Nova Esperança. E realmente, eu concordo com o que vocês falaram, a semelhança de estrutura, né, dos 3 atos são muito parecidas, entendeu? Você sabe que está vendo um filme de Star Wars. É diferente dos 3 filmes mais novos que o George Lucas meio que perdeu a mão nessa parte, né? E ele, para responder também questões que ficaram na minha concepção, pendentes, né? Como, por exemplo, o que aconteceu entre o episódio 6 e o episódio 7, o que é a Primeira Ordem, de onde surgiu. Mas será que essas coisas vão ser explicadas, vocês acham? Isso tudo vai ser explicado e já está sendo explicado nos livros. Eu acho que muita coisa não será explicada e eu acho que nem precisa. Até porque quando você viu o 4, 5, 6, você também não teve uma resposta clara de onde surgiu o Império. Nem tudo isso me incomoda, assim. Eu acho que também não deve incomodar. Também não me incomodou, não, absolutamente. Eu acho que, assim, a trama, a mim incomodou um pouco, sim, assim, o fato de ser muito parecido, porque eu lembro bastante, eu não revi o episódio 4, mas eu lembro bastante de como o Renato falou, das batidas do roteiro e tal. Então, eu já esperava algumas coisas no filme. Vou dar um exemplo. Quando o Han Solo entrou naquela ponte ali, eu já sabia o que ia acontecer. Eu já sabia, por 2 motivos. Primeiro, uma das cenas mais divulgadas em todos os trailers esportes, dos 500 milhões de trailers esportes do Star Wars, é a cena da batalha na neve, entre o vilão do filme e o Finn. Que, aliás, genial a maneira como o Cameron Poe descobriu o nome do Finn. Agora, como a gente já tá com essa batalha, esperando essa batalha, né? O filme vai chegando perto do fim. Você vê que, pelo menos que eu me lembre, toda vez que alguém só entra numa ponte daquelas ali, que não é a primeira vez que tem aquela ponte, alguém cai daquela ponte. Dificilmente alguém vai se livrar, né, de cair daquela ponte. Geralmente é o mocinho. A gente sabe que o Kylo Ren vai lutar ainda, ele não vai morrer naquela ponte. Pra mim ficou muito claro, assim como foi muito claro no episódio 4 que o Obi-Wan morreria e tal, enfim. Quer dizer, naquela época foi surpreendente, mas vendo o filme e sabendo e conhecendo o JJ do jeito que a gente conhece, acho que algumas coisas ficaram muito óbvias. Vocês concordam? Não? Concordo. Eu acho que foi tudo muito construído no decorrer do filme. Não viu aquilo quem não quis ver, porque o filme estava construído totalmente igual a Nova Esperança. O Han Solo funcionava no filme como o Obi-Wan funcionou no outro. Então, se você achava que ele ia sobreviver a um encontro com o vilão, tá enganado. Ele não sobreviveu, igual o Obi-Wan. E na hora que ele entrou a ponte, eu lembro que eu virei e falei, já era, Han Solo morreu. Como essa é a cena que mais me incomodou, já vou logo dizendo isso de cara, eu vou explicar por quê. Tem pelo menos uns 5 coisas que acontecem nessa cena que me incomodam demais. Mas eu vou falar o que eu acho que mais me incomodou, o que mais me incomoda mesmo, assim. As outras coisas são aquelas coisas que a gente, né, vai prestando atenção e vai falando assim, pô, mas isso. Mas eu vou te falar o que mais me incomodou. O fato do Han Solo, aquele personagem que vai ganhar um filme solo, desculpe a trocadilho, o personagem que em alguns filmes, pra mim, é mais principal do que o Luke Skywalker. O personagem que tem aquele humor maravilhoso, aquele personagem que é um herói típico, né? É o cowboy dos filmes do Star Wars. Ele morrer de uma maneira tão boba. Pra quê? O que aquela cena alcança pro filme? O que aquela cena muda o filme? Não, mas aquela cena é totalmente necessária pra construção do personagem do Kylo Ren. Você concorda comigo que a morte dele, pro Kylo Ren pode até mudar alguma pouca coisa. A morte dele não é boba demais. Ainda acho que ele volta. Eu tenho esperança. Eu acho que se ele morresse, por exemplo,
destruindo a Estrela da Morte, que não é a Estrela da Morte, né? Estrela... É a Starkiller. Starkiller, que seria o nome do Skywalker, não é Sim, isso? Se eu não me engano. Se ele morresse destruindo aquilo ali, ok, aí eu acho que teria um sentido maior, pelo menos pra mim. Aliás, será que aquele povo todo sobreviveu àquela explosão? Não, porque foi bem complicada aquela explosão, hein? O General Hux, a Capitã Phasma, eles já falaram que ela vai estar nos próximos filmes. Mas não deveria ter sobrevivido àquela explosão, não, hein? Na verdade não mostra nem qual foi o destino dela, né? O Han Solo faz aquela piadinha remetendo ao lixo, né? Que pra jogar lá no lixo. E vamos fazer aqui só um breve comentário, né? De que alguns personagens ali a gente especulou e a gente esperava e nada, né? A Capitã Phasma é um novo Boba Fett. O visual incrível. Sim, visual amedrontador. Prometia bastante, né? Falando em prometer bastante, Renatão, vamos a uma das suas profecias. Queria que você falasse um pouco do Max von Sydow. Me decepcionou até a morte. Vamos só lembrar a galera que escutou o primeiro cast, o Renatão tinha prometido pra gente que o Max von Sydow... Eu achei que ia ser um Sith Lord dos maiores. Eu falei, ele que tá por trás de tudo. E agora, o que você tá achando dele? Agora eu tô decepcionado. A Kathleen Kennedy falou que o Max von Sydow e o Harrison Ford estão no próximo filme. Estão confirmados pra gravar as cenas dele no próximo filme. O que a gente pode especular disso? Flashback que vai explicar o envolvimento do Kylo Ren com o lado negro da força. Porque claramente no início do filme o personagem do Max von Sydow conhece o Kylo. E ele tá com um mapa, né? Que seria do Luke. O que ele tá fazendo com aquele mapa? Exato, então deve rolar um flashback que vai mostrar isso. E é engraçado que Star Wars não tem flashback, né? Então é a primeira vez que a gente vai estar vendo a utilização disso na franquia. E na hora quando aconteceu aquilo, tanto que um dos motivos que eu fiquei assim, lógico que vai ficar até o final por tudo. Mas eu fiquei prestando muita atenção no nome do personagem dele nos créditos. Porque na hora eu pensei, cara, vai que ele é um personagem de Rebels, da série animada. Eu fiquei, vai que ele é o Kanan, vai que ele é o Ezra, vai que ele é alguma coisa assim. E não. Um personagem mais novo, talvez. Um personagem que seja apresentado, não. Ele é um outro personagem. Mas ele pode ter mudado de nome também. Não, talvez. Seria a primeira vez também em Star Wars. Mas eu acho que ele é um personagem que está sendo apresentado nos livros. Eu só não lembro qual livro agora. Má utilização de um grande ator, né? Vamos esperar que não, né? Vamos esperar que nos próximos filmes... Na verdade, essa notícia da Kathleen Kennedy eu não sabia que eles iam voltar. Um dos problemas que eu tive com o filme, eu acho que o uso dos efeitos práticos é perfeito. Mas os personagens digitais me incomodaram. Até pelo fato dele usar muitos efeitos práticos. Os dois personagens principais digitais do filme me incomodaram demais. Você falou exatamente o que eu falei com o Marcelo no sábado. Foi a mesma coisa que me incomodou, porque ele construiu o filme inteiro com efeitos práticos. Importante pra trama. E do nada você ter dois personagens feitos digitalmente e eles destoam um pouco. E honestamente não são nem tão bem feitos assim. E outra coisa, sabe uma coisa que eu não entendo em Hollywood? Por que os personagens digitais, eles são cartunescos? Você pega isso muito na trilogia do episódio 1 ao 3. Os personagens humanos agem como personagens humanos e os personagens digitais agem como se fossem desenho animado. Parece que eu tô vendo uma cilada pra Roger Rabbit. Concordo. Eu concordo porque eles têm uma aparência diferente, tudo mais, tem um jeito diferente, mas eu não acho que eles... Tem a maneira de olhar, de falar, de mexer a cabeça, andar. E a estrutura deles também é diferente, mas apesar que a utilização dos personagens digitais dessa vez é completamente diferente da outra, né? Na outra, muitos deles eram utilizados como alívio cômico ou coisas do tipo. Dessa vez não, são dois personagens chaves do novo filme. E o Supremo deles de novo, eu não vou nem comentar tanto, porque eu não vou dizer igual todo mundo, não gostei. Porque eu acho que tem muita coisa pra ver dele ainda. A gente não foi apresentado a ele 100%. Agora, mais que a Nata, eu gostei muito dela. Muito boa, muito boa. Agora, aliás, eu queria até que vocês comentassem, o John Boyega fez um trabalho espetacular, na minha opinião. Ele conseguiu dar um banho até na personagem principal do filme. Não achei, não. Eu acho que ela dominou cada cena que ela teve, cara. A força que ela, colocava ali. E olha, eu acho que os dois combinaram muito bem. O carisma dos dois, assim, é impressionante. Olha, eu adorei o Boyega, adorei o personagem do Finn. Que cara legal. Eu tenho vontade de chegar e tomar tipo, uma cerveja com ele e bater um papo. Mas a Daisy Ridley, ela assim... Pra mim, ela é uma força nesse filme. Ela começou com tudo no cinema agora, com esse papel. E, cara, pra mim ela dominou. Roubou o filme pra ela, botou no bolso. Olha, tomara que você esteja certo, porque pra mim, nada que ela fez me convenceu. Aliás, as críticas que eu mais leio na internet são as dúvidas sobre ela. Quando que ela vem sentindo a força?
Não. Eu tô. Aí é outra questão que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Pois é, eu não acho que como atriz ela conseguiu sacar isso, como por exemplo Mark Hamill, que a coisa é mais diluída, é mais fácil de entender. Eu achei ela um ponto fraquíssimo na história. É uma das questões também que eu coloquei que eu espero que isso seja mais bem desenvolvido nos outros episódios. Que momento o clique dela com a força veio? Né? Essa questão que você falou, eu acho que honestamente, é a coisa que mais me incomodou no filme pessoalmente. Simplesmente ela sabe tudo da força. E simplesmente você manusear um sabre de luz é algo tranquilo. Algo que nos outros filmes, vale lembrar, era uma coisa assim, especial, então, né? tipo, ela sempre ouviu as histórias de Jedi, né? Ela sempre ouviu a lenda do Luke Skywalker, que ela achava que era um mito, mas ela não sabe o que é a força, ela não sabe como funciona, ela não sabe até onde isso vai. Ela presenciou o Kylo usando e já foi suficiente para ela entender. Do nada, ela vou utilizar a força aqui e foi. E do nada, vou manusear um sabre de luz. E a outra coisa que me incomodou é o fato... Eu adorei a luta deles dois, da Rey com o Kylo e a luta do Finn com o Kylo. Toda aquela sequência eu achei incrível. Mas me incomodou muito, porque o Kylo é extremamente poderoso. Na primeira cena dele, você já olha e fala, puta merda, ele para um laser. Então você vê que ele é muito poderoso, você vê que a força nele é tipo absurda. Pra ele enfrentar... Mas o que você vê ao longo do filme não é muito isso. Mas você vê, mas ele é um cara que ele tem treinamento, ele treinou como Skywalker. Ele pegou o Finn, que é um Stormtrooper, que nunca tinha feito nada na vida, pegou um sabre de luz. Você sabe que a luta com o Finn eu até entendo, porque o Finn é um soldado. No final das contas, ele é um soldado. Mas ele é um soldado. Você entende que ele foi treinado com várias armas. Mas sabre de luz? Não, com sabre de luz não. Mas você entende que ele deve ter treinado com várias armas. Você já viu um Stormtrooper lutar com o Cavaleiro Jedi? Morre em 2 segundos. O Finn lutando com o Kylo é um Stormtrooper lutando com um Sith. Ele foi treinado, e o filme deixa claro que ele foi treinado a vida inteira como soldado. Ela comia areia até ontem. E ela pega uma nave que no filme descreve como uma sucata, uma nave que a gente acredita que não deve nem funcionar direito. Ela não só conserta aquela nave em tempo recorde, como ela voa aquela nave de uma maneira que o Han Solo nunca voou, e ela ainda consegue lutar com o bastão e com a espada. Ela é a versão Rambo, que pode pegar qualquer arma e dar um jeito, qualquer carro e dar um jeito, do Star Wars. Concordo. E essas coisas eu não entendo. E aí você não pode simplesmente... Porque assim, você discute com alguém que vê Star Wars, como eu falei lá naquele cast. Eu sou um cara, eu gosto, mas eu vejo como um filme. E vocês, eu entendo que vocês veem como uma mitologia mesmo. O George Lucas criou o melhor ex-máquina do mundo, que é a força. A força é o melhor ex-máquina. Você discute com um cara que gosta de Star Wars, e ele vai te explicar que é por causa da força que aquilo ali acontece. Todos os erros do filme, todos os buracos no roteiro, tem uma explicação pela força. Porque aí você tá querendo dizer, às vezes as pessoas estão querendo dizer, que as falhas que tem no filme não tá lá, mas a força explica aquilo ali. E não é sempre assim. Não. Eu acho até legal quando o próprio Han Solo fala assim, fala pro personagem do Finn, né? Ele dá uma resposta que eu sempre dou, que é, a força não funciona desse jeito. Eu concordo com você 100% nisso. Eu acho que foi, tipo, muito jogado ali, sabe? Tipo, não teve explicação. Vamos botar ela dominando a força, vamos botar ela lutando com ele, vamos botar tudo isso por botar, entendeu? Mas isso não é justificável. Ela pode ter a força que seja nela. Ela não tem treinamento nem tem habilidade suficiente, entendeu? Isso não convenceu. Não convenceu. Assim como tem várias coisas no roteiro do filme que estão ali. A outra coisa que é chave no filme, que foi jogada ali, é o fato do R2-D2, né? Do nada, vamos decidir que o R2-D2 vai voltar a funcionar pelo simples fato de mostrar onde o Luke tá. Eu vou te falar que no final do filme... Outro personagem, o C-3PO também foi usado de uma maneira bem... tá ali de bobeira. O Luke, no final do filme, eu juro que eu cheguei a pensar, cara, será que o Luke não vai aparecer? Porque eu achei tão corrido a ideia de jogar o Luke ali. Pois é, isso é uma coisa que atrapalha um pouco, porque ele é o arco principal do filme. Sim, mas te incomodou a cena que ele apareceu? Não me incomodou. O que me incomodou é que eu queria tanto, pessoalmente, que ele lutasse no filme. Eu também. Eu esperava que ele fosse aparecer em algum momento. Sabe a hora que a Sabre estava enterrada lá na neve? Aí o cara... Eu achei que ele ia aparecer. Porra, eu acho que eu
gritei meio que no cinema. O Luke vai aparecer! Pô, Marcelinho, mas aí é tranquilo, é só esperar 2 anos, cara. Que aí você vai ver. Não tem problema. Ô, Maguinho, me responde uma coisa. Dos personagens novos, né? Quem que te agradou? Teve algum aí que você achou legal? Eu adorei o Kylo Ren, entendeu? É claro, remete muito o Darth Vader, até por ser, né, ser avô dele, né? Então a vestimenta, o figurino remete, obviamente, mas um personagem que eu achei que, sim, tem um mundo pra se desenvolver. Você vê que é um adolescente, né, que tá com o lado negro da força cada vez ficando mais forte. É um personagem que, na minha opinião, descobrindo, né, aquilo ali, se descobrindo com um sabre de luz espetacularmente incrível. E assumo que eu fui corrigido por meses pelo Renatão, que eu falava, não, mas aquela espada... Não, sabre de luz. E espero ver o seu desenvolvimento ao longo desses 2 filmes. Eu acho que tiveram personagens assim que não é que eu não gostei, mas é que eu acho que não funcionaram tanto. Que é a Capitã Phasma e o General Hux. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Esse ator, o Domhnall Gleeson, ele é muito bom ator. Ele tá no Ex Machina. Aliás, até com o Oscar Isaac também. Excelente filme, por sinal. Ele é muito bom ator. Ele faz muito gênero de comédia, enfim, drama. Muito bom ator. Eu achei todas as cenas dele muito caricatas. Muito caricatas. A maneira como ele grita, que ele fala pro exército. A entonação da voz, né? A postura dele. Destoa demais do resto do elenco. Algumas pessoas viram o filme e falaram assim, eu não gostei. Algumas pessoas me falaram, eu não gostei da atuação do Adam Driver. Eu achei ele muito caricato, muito chato, muito não sei o quê. E eu falei assim, ó, você quer ver uma maneira de comparar e ver como ele fez um bom trabalho nesse filme? Compara com o personagem do Domhnall Gleeson. Não funcionou. O engraçado, também acho. O personagem dele simplesmente tá ali pra ser uma representação da nova ordem, ou da primeira ordem. Clichê, totalmente... Aquela cena do discurso dele pras tropas, que você já viu algumas imagens no trailer, tem isso. Estão todos eles enfileirados, né, em grupos na Starkiller. Totalmente caricato, parecendo que ele tá imitando um discurso fascista, sabe? Eu fiquei pensando isso, se ele era baseado em algum personagem real, enfim. Mas eu não consegui encontrar ninguém parecido, assim. Mas ele foi o que eu menos gostei. Já que você lembrou aí dessa questão toda do discurso, de destruição e tal, é interessante que o J.J. Abrams, ele mais uma vez destruiu um planeta, né? Num filme de reboot que ele tá fazendo de uma série. Né? E nesse filme, quando ele destruiu o planeta, eu falei, tá lá, é a assinatura dele. Renatão e Marcelinho, eu queria que vocês comentassem rapidamente, assim, o box office espetacular, até com um pôsterzinho com Spielberg, né? Parabenizando, com o dinossauro dando aquela medalhinha. Sim, já era de se esperar, né? Quebrar todos os recordes. E é aquilo que eu comentei no último cast. O filme ia ser fenomenal de bilheteria. Isso não tinha a menor dúvida. Agora, o que ia fazer ele virar a lenda que ele vai virar no box office é a qualidade dele. É ele ser bom. Porque ele é um tipo de filme que os fãs vão ver e vão rever. Já fez muito dinheiro e a tendência é fazer muito mais ainda. Eu queria que você comentasse 2 cenas que eu achei espetaculares, né? As cenas de perseguição das naves. Aliás, pra mim o momento alto do filme foram as cenas que incluíam as naves, os caças, enfim. 2 momentos que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. A primeira perseguição, né, da Millennium Falcon com os TIE Fighters, aquela perseguição toda no deserto e tal. A questão eu acho que o detalhe que o JJ colocou de quando uma nave é destruída, os catadores de lixo vão em volta e pegam as coisas lá do deserto para poder vender, porque é o trabalho deles, né? Que é uma coisa que ele não precisava, ele poderia ter cortado do filme, mas tá lá e eu acho que enriquece. E eu acho que uma cena que eu, como não fã, me emocionei em ver. Que a cena onde o Han Solo, o Chewbacca e o Finn estão capturados pelo exército. E eles lá no fundo vem aquela cena que é quase um apocalipse sinal. Né? Nossa, aquilo ali é lindo. Essa cena é, assim, completamente inesperada do filme, né? No pôr do sol, né? E aí você vê que na expressão do Harrison Ford como bom ator, você vê que, pronto, estamos salvos. Muito bem editado, aliás. O som dessa cena é maravilhoso. Você vê que o som vai diminuindo, até você ser surpreendido pelo que vem, né? Não, mas todas as cenas de nave, aquela cena logo quando eles roubam a Millennium Falcon, que durante todo o trailer que passava, todo mundo achava que era o Han Solo pilotando a Millennium Falcon naquela perseguição, né? E na verdade é a Rey. É incrível aquilo, eles passando por dentro do caça imperial. É interessante como eles se apresentam a Millennium Falcon nesse filme, né?
Que é legal. Ele fala da Millennium Falcon, ela tá fora do quadro, e aí depois que você vai ver o que é que ele tá falando. Uma coisa que eu gostei muito também do filme, eu queria saber a opinião de vocês, sobre a volta dos atores clássicos. Porque eu, particularmente, eu gostei muito do Harrison Ford no filme. Então, os outros eu achei muito decepcionante. A Leia também. Eu só achei ela, tadinha, muito velha, né? A Leia me incomodou muito. A Leia, eu vou te falar, ela nem parece que tá no comando. Ela nem parece que tá no comando da coisa toda. Mano. Ela é tipo uma tiazinha com esclerose. Ela tá ali, É verdade. Ela me Tadinha. parece mais uma consultora do que a mulher que tá no comando. É verdade. Tadinha aquela senhora, tá tanto tempo aqui, deixa... Tadinha. Aliás, o primeiro comentário que eu escutei ao sair do cinema foi uma senhora, uma menina atrás de mim, falando assim: o único problema do filme é ver como a Leia O envelheceu. tempo passou, né, pra todo mundo. Não, mas pô, o Harrison Ford, ele tá muito bem no filme. Tá muito bem, é verdade. Não, ele é. Por isso Ele que é o eu Han digo- Solo, ele pode ser... Ele Ele é o Decker, ele é o Indy, mas, cara, ele é o Han Solo. Ele, acima de tudo aquilo, ele é o Han Solo. Bom, vocês repararam que tem 2 vezes no filme onde uma pessoa tá fugindo de outra, e aí essa pessoa que tá perseguindo aparece na frente dessa pessoa. Você pode me explicar isso? Porque a minha física não conseguiu entender. O efeito Scooby-Doo? Quando o Finn tá correndo da Rey, ela aparece de repente na frente dele. É verdade, é verdade. E no final do filme Exato. eu achei assim, bom, tudo bem, a primeira vez escapa. Mas aí eles estão fugindo lá da base do vilão, e o vilão que tá lá atrás, aparece lá na frente deles de novo. Alguém me explica isso, porque até agora eu não entendi. É a força. É a força. Pois é, então. Aí, tá vendo? É o ex-máquina que eu falo. Renatão, só pra gente poder dar uma concluída, né? O que a gente pode esperar do Rian Johnson pra 2017, não é isso? 2017? 2017, é... Uma das coisas que eu me lembro, assim, do topo da minha cabeça é a questão da origem da Rey. Isso ficou muito no ar no filme inteiro. Exato. Né? O que a gente deve esperar? Do próximo filme a gente vai esperar um desenvolvimento maior e mais alguns esclarecimentos sobre a Rey, sobre a força nela, o porquê que ela é tão poderosa assim. A gente vai descobrir mais do Luke Skywalker. Tem muita coisa que ficou aberta, a questão do Supremo Líder Snoke, né? Como ele vai lidar com o Kylo Ren perdendo a batalha, como o próprio Kylo vai lidar com o orgulho dele ferido. Principalmente por alguém que, muito provavelmente, todo mundo já especula isso, né? Ainda mais agora, alguém que é parente dele, né? Porque é muito provável a Rey ser filha do Han Solo com a Leia ou filha do Luke. Então, ainda mais alguém da família. Olha, eu espero que ele me surpreenda nesse caso, cara. Que ela não seja nem um Skywalker, nem um Sabe Solo. uma coisa que eu li hoje, uma especulação? Que ela é filha do Kenobi. Puta isso, cara. Que ela é filha não, que ela é neta, né? Ia ser foda. Porque tá tão óbvio que ela é um Skywalker. Pra começar, Kylo sempre se mostrou incomodado com a figura da Rey, mesmo antes de vê-la. Ele ficou incomodado com a menina de Jakku. A menina de Jakku. E ele sabia que era alguém que incomodou ele. Então ele sabia de uma figura poderosa de uma menina em Jakku. Mas aí eu vou usar a desculpa que vocês usam. É a força. Mesmo assim. E outra coisa, teve uma hora, se eu não me engano, que ele tava com ela sequestrada, né? Fazendo ela de prisioneira. E ele tá meio que fazendo umas perguntas pra ela. E tem uma hora que parece que ele vai chamar ela pelo nome e sobrenome. Só que na hora que ele vai falar o sobrenome, um Stormtrooper aparece e interrompe ele. A impressão que eu tive é o seguinte. É que ela não é filha da Leia. A Leia, quando a vê a primeira vez, ela a vê não como uma filha. A reação da Leia não é como uma filha. A reação que ela tem, por exemplo, quando ela fala pro Han Solo pra trazer o filho de volta, é de um jeito materno. A maneira que ela olha pra Finn não é de um jeito materno. Eu acho, vendo o filme, me pareceu que ela era filha do Luke. E aí, como o próximo filme, a tendência é que explique a história toda do Luke, eu acredito que ela possa ser a filha dele. O que explicaria pra mim muito aquele final. Sim, eu concordo com você. Eu na primeira vez que eu vi, eu saí achando ela é filha do Han Solo também. Até porque é totalmente construído a relação dos dois, né? Tanto que ela, tecnicamente, tá com a Millennium Falcon agora, tudo mais. E nessa parte da Leia, eu vou te falar, eu também fiquei meio assim, mas eu comprei o olhar dela, o abraço. Ela nunca viu a Rey na vida, sabe? Ela sabe da Rey do que o Finn e o Han Solo falaram pra ela. E ela abraçou ela como se eu sei tudo que você passou. Não sabe. Pois é. Agora, eu também, assim, saindo do cinema, eu pensei muito no poeta Renato Maciel, quando disse, mas esse mundo não pode ser tão pequeno, onde os personagens todos que são apresentados nesse filme são filhos de alguém, né? Quando você tava falando, por exemplo, do Finn. Sim. Então, assim, eu realmente espero que ela não seja, acho que será, de alguma dessas 3 famílias que a gente falou, né? Solo, Kenobi eu ou acho Skywalker. muito difícil não ser. Eu também acho muito difícil não ser. Não vai ser um Silva, por exemplo.
um qualquer aí, não vai ser. Ela vai ser alguém que já apareceu, com certeza. Mas, que universo pequeno, né? Renatão, eu quero agradecer a sua opinião de hoje. Esclareceu muitas dúvidas que eu tive. Agradecendo o Maguinho, Renato. Renato, você quer deixar uma mensagem pra galera aí? Quer deixar um contato? Eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. Adoro fazer o cast aqui com vocês, principalmente falar de Star Wars. Todo mundo ficar animado porque Star Wars tá de volta, galera. Ano que vem tem Rogue One, depois tem episódio 8, agora é Star Wars todo ano pra todo mundo. E quem concordou, quem discordou, quem quiser comentar alguma coisa, pode me procurar no meu Facebook e no meu Instagram, /RenaMaciel, com 2 L's. E pra todo mundo dar uma curtida na minha página de cultura pop, que é Geekon, facebook.com/portalgeekon, e na minha produtora de eventos nerds, que é a Roleplay Produções. Valeu, obrigado a vocês mais uma vez. Obrigado você também, Marcelo. Agradecer a todos por esse cast, e quem quiser bater um papo comigo, só entrar no meu Facebook, Marcelo Perelo, e nas redes sociais, né, do meu bar, que é o Bar Calabouço, como eu já citei já algumas vezes, um bar de rock no Rio de Janeiro, e estou lá de quinta a domingo esperando todos vocês. Legal, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar as análises de todos os filmes, inclusive Star Wars, lá no meu letterboxd.com/mcipreste. Mais uma vez, Ratscast agradece a companhia de todos, um abraço, câmbio final.